Boa noite a todos. Estamos aí todos felizes, né? Afinal de contas, o Brasil ganhou de 2-0, né? Então começamos, como diria aí na questão futebolística, começamos aí a Copa com o pé direito, né? Mas entre o pé direito e o pé esquerdo, nós temos aí algumas variantes que nós precisamos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Em que nós precisamos estar atentos, né? Como, principalmente, já que estudamos a doutrina espírita, nós vamos ver hoje essa questão das comunidades do plano extrafísico. Então, é uma aula quase já terminando aí o processo aí do programa 1 de mediunidade, em que nós vamos já colocar agora, eu até acho engraçada essa aula, não é que é engraçada, é porque agora nós vamos fazer aquela coisa contundente. Nós vamos explicar realmente como é que as coisas e para onde nós vamos depois do desenlace. Não é legal ficar conhecendo? Nós vamos conhecer. Agora cada um vai fazer a sua análise. Vamos ver naquela escala espírita. Nós vamos ver direitinho aí como é que se programa essa coisa. Podemos dizer que, segundo João Batista, não, João, evangelista, lá no seu Evangelho, e depois no livro Apocalipse, que Apocalipse, como João mesmo retrata, ele diz que, logo no início, ele fala que Jesus, né, em desdobramento, após o sono, Jesus fez o quê? Levou para ver as coisas que, né, vão acontecer. Então as pessoas falam, mas o mundo vai acabar? Não, não vai acabar. De jeito nenhum. Ele vai acabar daqui a 11 bilhões de anos, quando o Sol perder a potência, nós vamos congelar e não vai ter mais vida aqui no planeta. Bom, mas antes disso, vai demorar um pouco. E a Terra, nas questões das graduações dos mundos, ela vai passar para a regeneração. Como nós temos na questão do item 256 do Livro dos Médiuns, que nós vamos praticamente já, o ano que vem já começar estudando, né? Às segundas-feiras, então nós temos lá na 256 que nós já tivemos mais de 1000 encarnações e, como é que se fala? 1000 encarnações aqui no planeta Terra e em outros planetas. Então, a resposta ali é bem objetiva, dada pelos espíritos. Não tem nenhum jogo de imagem, não. A resposta é fixa, é firme, né? Positiva. Então, as pessoas às vezes me perguntam, acho que vocês mesmos, os espíritas, têm essa dúvida às vezes, porque eu não entendo até por quê, que vem e me perguntam, mas vem cá, você está, principalmente segmentos de outra religião, você que são espíritas aí, como é que Deus criou a exceção reencarnacionista? Como é que é essa história de vai e vem? Como é que vai? Olha aí, nós tínhamos aí a questão de um tempo atrás aí, 8 bilhões, agora nós estamos com 8 bilhões de pessoas encarnadas. Como é que tem essa questão? Então aí a gente explica, fala, não, quem veio encarnando no decorrer do tempo, quando desencarna, volta encarnando. Lembra que antigamente aí nós tínhamos aí as famílias tinham 10 filhos, né? Os pais tinham lá 10 filhos. Hoje está até engraçado, ou está tendo um, antigamente foi ele caindo, depois foi tendo 4, depois 3, depois 2, e agora nenhum. Então, tirando qualquer problema de percurso, as pessoas não estão muito interessadas hoje com essas coisas de pai, mãe, isso dá trabalho, atrapalha o WhatsApp. Então, o WhatsApp tem que dar de mamar para o WhatsApp ficar sempre bem informado, né? Então, aí vai o WhatsApp. Então, nós vamos lá. Então, o que vai acontecer? Nós agora, provavelmente, nós vamos desencarnar e os eleitos, aqueles que Jesus fala que vai ter os eleitos. Na linguagem figurada de Jesus, vão ser os eleitos. Os eleitos, inclusive Jesus pontua que os eleitos vão permanecer, vão ficar. E depois, nas bem-aventuranças, ele fala que os mansos herdarão a terra. Mas então, esses vão ser os eleitos. Né? Então, é tudo encaixado. Aquele livro que tem, já que eu mostrei para vocês do Apocalipse, né? Que eu acho aqui que na tela aqui presente aqui na sala está ali minha cunhada, ela acha que ela já leu os dois.
Ela já leu o volume 1 e o volume 2. Eu acho que ela já leu os dois, né, Vera? Ou não? Estou terminando um, Roberto. Então, tem lá na página 173 dele lá uma passagem dessa aqui que eu estou falando, né? Página Sim. 173. Né? Vai ter lá, acho que é o capítulo 7, uma coisa assim, que é a 7 taças, tem toda aquela coisa. Bom, tirando isso, mas hoje nós vamos ver, então, realmente essas comunidades do outro lado, e principalmente o Umbral. O Umbral nós já vimos um pouquinho aí nas histórias que nós temos aí, até do livro, de dois livros, né, que Memórias de um Suicida e o livro do nosso lado, do André Luiz, que ele vai ali, e os demais, né, os mensageiros e assim por diante, principalmente esses dois, são os iniciais, que ele pontua muito bem a questão do plano extrafísico. E nós vamos dar uma passada neles hoje para a gente estudando também, faz parte da gente ter bastante condição até para explicar para outras pessoas. Né? Então, vamos então novamente agradecer por esse momento, de estarmos aqui reunidos neste momento, os que estão ao vivo pelo YouTube, e pedirmos então que possamos ser muito bem instruídos na lição que vamos aprender hoje, dessa instrução que o plano dos espíritos nos trouxe através dessas colônias, de todos esses lugares onde já vivemos ou ainda onde viveremos. Então, que nós possamos ser assessorados e, para isso, rogamos, então, as bênçãos sobre nós. Que assim seja. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Bom, para quem já está aqui há algum tempo, já se torna rotineira essa questão que a gente sempre abre, né? Já para irradiar os nossos lares, né? Nós já colocamos essa estrela. Por que às vezes as pessoas falam nós? Porque, além de mim, temos o plano espiritual aqui também conosco, e temos também aqueles internautas que estão nos assistindo, e também temos aí os que estão na sala. Então, hoje nós temos essa mobilidade. Né? Eu assisto ao vivo aqui na sala. Acho que eu brinco, às vezes, as pessoas não vêm para a sala, ou você acha melhor a outro jeito, que é o seguinte: aqui eu fico assim, se o Roberto fazer pergunta, nós vamos passar mal os lençóis aí. Não, mas aqui, já, na maioria das vezes que já está aqui, a gente não faz isso, porque realmente a gente estamos aqui para facilitar e não para complicar. Então, vamos lá aqui. Aí a imagem, vamos começar aqui, como já disse antes, né? Nós estamos aqui, olha, no programa 1, estamos terminando o programa 1, né? O módulo 4, e hoje nós vamos passar pelo tema 3, que são as comunidades do plano extrafísico. O que tem do lado? Essa foto que está atrás de mim já tem uma colocação desse mundo extrafísico. Essa imagem foi desenhada aí também, lógico que é uma imagem, mas nos livros da Violetas na Janela e os 3 outros seguintes, que são, ela vai visitar, né? A Patrícia vai visitar as colônias, onde que ela vai ficar, às vezes vai ficar algumas delas estudando e tudo mais, em que algumas delas ela narra o que está vendo, então aí evidentemente um autor, um pintor, através da imagem, da leitura do que ela está falando, compõe essa imagem. Né? Então, comecemos aqui. Bom, as comunidades, já está no plural, do plano extrafísico. Essa imagem do lado é aqui aquela história. Chegou com a morte, morreu, quebrou o vidro, né? Estilhaçou-se tudo. Então, olha, com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se, de novo, já todas as aulas,
A gente vai frisando, vai aos estudos, aliás, nós vamos frisando isso aqui, pensamento, afins. É coisa que nós temos que pôr, assim, já deduzir muitas coisas que nós estamos. Olha, afinidade. Né? Então, está aqui. Olha. Então, na hora que nós desencarnamos, o que vai acontecer? Eu vou fazer um comentário. Olha, se a pessoa gosta de futebol, vai jogar futebol lá do outro lado. Se ela gosta de estudar, ela vai estudar. Se ela gosta de não fazer nada, ela vai ficar fazendo nada. Mas algumas coisas nós vamos ver, né? Naquele livro, naquele capítulo, Cartas e Crônicas, eu acho que é o item 4, que está lá anotado, que chama-se Preparo para a Morte. Então, lá, Humberto de Campos, naquele livro assinado como Irmão X, ele vai colocar, vai desenhar para nós o que acontece, o que nós podemos começar a preparar agora, para não sofrer do outro lado. Então, as pessoas vão, olha, vê lá o André Luiz, mostrou. Então, as desencarnações, dentro de um plano bem amplo, não são, eu desencarnei, vou pegar uma aurelinha, vou ficar lá cheio de anjinho. Não, não é desse jeito. Então, daqui, olha. Vamos aqui ao texto, então, que vai explicar até melhor. Então, com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida. Isso nós já estudamos. Durante um bom tempo, ele fica. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Ele fica meio atontado, né, como ele diz. Associando-se aos que lhe são afins, em estado de felicidade ou de infelicidade, uma vez que cada consciência vive e evolve entre os próprios reflexos. É um vai e vem aí, né? Como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Está aí explicado. Quem tem a língua comprida vai para o outro lado e vai ficar fazendo fuxico dos espíritos. Aí aparece o tal do capeta lá, a pessoa vai sair correndo, porque o capeta vai dar uma espetada. Daqui a pouco. É só para alegrar um pouquinho, para ficar tão triste. Então, está aqui. Vamos lá que o Emmanuel vai dar uma ajudada nisso. Olha aí, o Emmanuel acrescenta igualmente. O reino da vida. Olha, a palavra reino aqui não tira aquela conotação de reinado daqueles tempos medievais. Não é isso. Né? Então, vamos pontuar aí que Jesus mesmo também usa essa palavra reino, mas ela, se olhada aí no dicionário, ela tem várias situações onde que são enquadradas. Tá? Então, o reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Não, não. Passa o corpo, entretanto, a alma. Olha, passa o corpo, aliás, vamos dar as vírgulas aí para dar ênfase. Passa o corpo. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva que se encontrava. Ó, se tiver evolutiva, mas se vai indo. Por isso que aquele livro lá, Violetas da Janela, é um bom exemplo em continuação a esse texto e tudo mais. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Então, olha aqui esse parágrafo que o Emmanuel está colocando. Olha, cada um de nós, a inteligência, aquilo que nós temos bagagem, a gente pode dizer assim, de estudo, apenas consegue alcançar, né, ainda contudo, apenas a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Então, o meu centro, eu lá no plano espiritual, eu posso gerar uma série de coisas, de valores e imagens. Mas se eu não tiver valor nenhum, né, não tiver aquela coisa que a gente fala constantemente, nós temos que duas asas, né? É o quê? Nós temos que evoluir por dois fatores, né? Que é o quê? Lembra dessa parte que nós estudamos? Moral e intelectual, que também deriva da palavra inteligência. Né? Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Não vai, não. Ela não é o mundo. Aqui, se nós não estamos. Jesus pontuou que aqui a felicidade não é desse mundo.
Por que ele falou isso? Porque aqui é um mundo de prova e expiação. Ele deu a lógica. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Olha que interessante. Então, vocês vão analisando aí, eu vou tentando puxar um pouco. Se nós pegarmos o nível solar, nós vamos vendo que o André Luiz ficou lá 7, 8 anos, não me lembro direito, faz uma confusão com esse negócio de 7, 8 anos aí, no umbral. E, dentro da capacidade que ele tinha, ele foi criando, né? Dentro da nossa capacidade de autoprojeção. Ergue-se os nossos limites. Então, como ele desencarnou, ele era, né, Carlos Chagas e uma série de coisas, ele já tinha uma capacidade, né? E com essa capacidade de médico e tudo mais, ele já, quando vai chegar lá, ele já vai, depois ele vai começando lá como auxiliar, mas ele depois vai mudando. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda lá de cedo, a onda do pensamento que lhe é próprio. Se nós não tivermos pensamento edificante e pensamento do que de coisas que nós aprendemos, exemplo, Tomás Edison. Tomás Edison, quando desencarnou, que já foi um espírito elevado, mas vamos fazer de conta que ele, né, não era bem assim, não era assim, não, vamos viver sem essa questão do espiritismo. Então, ele vai, desencarnou e com toda aquela bagagem que ele tinha um pensamento que lhe é próprio, pensamento evoluído, como está ali em cima, lá, posição evolutiva. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Olha, pensamento aqui, pensamento ali. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Força, pensamento, criações mentais, tudo isso. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Acho que aqui essa última frase ele já chegou e pôs ponto final. Né? Aí vem características gerais das comunidades espirituais. As doutrinas materialistas negam a possibilidade da vida após a morte do corpo. Até mesmo para algumas escolas espiritualistas, o assunto é considerado de forma bastante confusa, sem muita lógica. Por quê? Porque essas pessoas que são espiritualistas, elas não têm o endereço que nós temos de Jesus, através do Consolador prometido. Então, elas vão ficar uma série de religiões, de cultos, isso, aquilo, baseado nas questões espirituais, mas não sabem, não têm o ensinamento que o Espiritismo nos propõe, ou seja, a leitura dos livros básicos da obra básica, estudados, não é só leitura, depois estuda, e assim por diante. Depois nós temos a questão aí do ESD, depois nós temos o estudo das obras básicas, depois a gente tem o estudo da mediunidade, e assim por diante, tem muitos estudos. Né? Tudo isso para nós cumprirmos o que está escrito na lâmina anterior. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo. E isso é muito natural. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a qualquer momento, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Por isso que Jesus também falou: olha, não ajunte tesouros em que as traças vêm e comem, a ferrugem vem e corrói tudo. Né? Que será dele após o instante fatal? Tem gente aí que tem um infarto agudo do miocárdio, e aí a gente vai vendo, ei, chegou o quê? O que acontece? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Não pode ter nada. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, não, vamos voltar aqui que eu me embaralhei aqui. Então,
por mais despreocupados que seja o homem nesta vida, chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, involuntariamente, espera. Bom, eu vou esperar, né? Vamos ver o que acontece. Eu não sei o que acontece, mas nós já, se a gente usar a razão e a lógica, quando a gente se reúne aí com outros segmentos, aí, caso aí de estudo ou qualquer coisa assim, eu já dei aula. Agora, depois dessa questão da pandemia, né, eu não dei mais aula, mesmo lá na federação, onde que vinha padres, onde que vinha outros segmentos, estudar essa questão de onde viemos, o que nós estamos fazendo, para onde vamos. Então, eles também têm essa questão já, para eles, consideradas. E muitos deles já leram aí as obras básicas do Espiritismo, que é até engraçado, eles não praticam nada, mas uma boa parte deles que eu conheço já leram os livros, a coleção pelo menos aí do Allan Kardec. Então, a gente pergunta o seguinte, viver 70 anos, aí vamos pegar uma média, para quê? O que eu vou herdar disso? Principalmente os católicos, que os católicos falam que eles. Eu sou católico, mas não sou praticante. Eu não entendo essa frase. Eu não sou praticante de quê? Então, não é católico. Né? E se você vê os outros, aí também são pegos aí por uma questão de mentalidades muito travadas em cima de textos hebraicos e que não explica nada. Né? Isso a gente tem que pontuar. Então, continuando aqui, a ideia do nada tem qualquer coisa que rebuga, e também aqui na Jalista não. Involuntariamente ele espera. Espera o quê? Outro ponto, não menos importante, diz respeito à preservação da individualidade após a morte. Indaga Kardec a respeito. Olha aí. Kardec também vai perguntar. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? Que é a mesma coisa que eu falei antes. Aí vem, as consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Só que a hora que chegarem lá, nós já sabemos, não vai achar nada, não. Características ainda, nós estamos lá na 1, que é as características gerais, né, da questão das comunidades espirituais. Olha, admitindo-se, portanto, a ideia da existência, sobrevivência e individualidade da alma, a doutrina espírita ensina também, primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo físico, né? Visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo, vão ter a mesma consistência. Nós vamos ter uma matéria quintessenciada. Isso o espírito já fala com você, nós temos espírito de matéria quintessenciada. Aí você fala, o que é matéria quintessenciada? É um bate-cabeça. Aí que o espiritismo força nós a indagar isso na questão filosófica. O que é uma matéria quintessenciada? Pela palavra em si, já dá para fazer uma questão meio que sonora aí, né? Mas não é o motivo da aula de hoje aqui, nós vamos deixar, vamos pegar aí os livros, aí tem um dicionário, olha, tem um dicionário do Luiz Palhano sobre filosofia espírita. E lá ele vai pegar todas as palavras, matéria, depois ele vai pegando as matérias e vai lá, está quintessenciada. Aí a pessoa, agora já sei. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte. E de nada nos valeria possuí-la, a vida. Isto, posto, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que vencer efeito dela e para onde? Que vai ser, né? Olha, que vencer feito dela e para onde vai? O que vai acontecer com a minha alma e para onde eu vou? Agora o Espiritismo vai esclarecendo. A resposta à pergunta do codificador é facilmente obtida
nas comunicações mediúnicas usuais na casa espírita, que demonstram, entre outros, a sobrevivência e a individualidade dos espíritos. O problema é que o espírita também ele diz, mas eu acredito em espírito, não acredita em nada. A grande maioria não acredita, porque também não tem evidência, não tem nada, principalmente. Quem é que o percentual de médiuns videntes é muito pouca, sem considerar o espiritismo. Pegam 8 bilhões hoje na Terra, tudo bem que vão deixar as crianças, as criancinhas, que até uma determinada idade não tem nem condição de saber. Né? Então, aí há um percentual de desconsiderar. Mas é muito pouco também, essas crianças até 5 anos, que depois de 5 anos aí vai começar, pode ser que já tenha, já vai ter a companhia de amiguinhos, vai falar sozinho e tal. Então, é muito pouco. Né? Não podemos nem falar 1% da população, é muito poucos os que têm evidência que vão confirmar que há ver. Mas aí nós temos outras questões da mediunidade que nós podemos ter. Uma delas é a sessão mediúnica. Outra é as psicografias. Como é que às vezes a gente vai saber quem está do outro lado, se você não está nem tendo contato com eles? E você escreve, né? Depois você fica sentado, eles vão lá pegar, lá, aí você vai saber, logicamente, você sabe a psicografia que você fez, começa a leitura e as pessoas se identificam com o espírito que estava falando, porque ele vai dar nome na hora que a gente está escrevendo, vai estar lá. Ó, José, eu estou aqui, parará, nossos filhos, fulano, ciclano. Quer dizer, a hora que depois que é feita a leitura das pessoas que estão lá presentes, é identificável. Bom, tá. As condições boas ou más em que esses se encontram, decorrentes do uso do livre-arbítrio, quando encarnados. Olha lá, a pergunta está respondendo lá em cima. Para onde eu. A questão está até lá atrás. Né? A pergunta, a resposta do codificador, que é essa pergunta que está aqui no final. Né? Tem que se admitir que essa alma vai para alguma parte. Ponto. Que vem a ser feito dela e para onde vai? Essa é a pergunta que está dando continuidade aqui. As condições, olha aí, boas ou más, vai ser do seu livre-arbítrio quando encarnadas. E detalhes a respeito da vida no plano espiritual, assim resumir. Olha, e detalhes. Continuando aqui, e detalhes a respeito da vida no plano espiritual, assim resumidas. O mundo espiritual comporta regiões, aí está ali, ó, esferas vibratórias, no dizer de André Luiz, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio e grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. Aqui já está aqui, né, da Ergoína também, no livro da Ergoína, né? Ela desenhou e aí nós vamos vendo aí as questões aí todas, né? Então aqui nós temos aqui onde está nosso lar. E aqui não foi colocado, mas tudo bem, é só vocês procurarem está aqui o Web Prover, vão achar essa imagem também é bem colorida, nós vamos ter aqui. Né? O umbral, está aqui a Terra, né? A Terra aqui está umbral, olha que coisa. Depois aqui também está cheio de seres, de espíritos aí que estão aguardando a reencarnação, estão aqueles seres mais nervosos, assim por diante. E aqui já está numa bem densa, né? Mas ainda é considerado umbral. Tá? E por consequência ou não, isso na igreja, para a igreja, os ensinamentos hebreus, por Paulo de Tarso, foi considerado lá chamado os 7 céus. Olha eles aí. Seguindo ainda, para que as comunidades espirituais do plano extrafísica são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidões e gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. A perfeição aqui é um grau,
que a gente sempre está aprendendo, nós estamos sempre, a cada dia, ficando mais perfeito. Cada dia nós ficamos mais perfeitos, a partir do momento em que nós vamos entendendo melhor a questão da moral e também a questão do intelecto. Só não pode, com todo respeito, eu vou, né? Não vou falar nada. Não é a nossa aula de hoje aqui, né? Então, aqui continua. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade e de conhecimento dos seus habitantes. Aí eu fiz, hoje o pessoal estava comigo e falou, mas lá no Catar, a coisa lá é brava. Eu falei, vocês já leram o Alcorão? Não, não leio nada. Então, vocês têm que ler o Alcorão e entender. Aqui eu já fiz aqui. Não. Entender que lá eles estão pegando a lei com mais propriedades, com mais, sei lá, tentando não deixar as leis que estão aqui para o nosso lado, do Ocidente, as regras de vida estão ficando difícil. Difícil, porque agora nós temos aí, sem nenhum preconceito com ninguém, mas temos muita coisa acontecendo. Né? Eu não vou nem, às vezes, tem muitas coisas que estão fora de ordem. Então, vocês estão vendo essa cena que está aqui? Olha, por exemplo, andar de mão dada, um casal está aqui, vamos supor, vamos crescer essa menina aqui, parece uma menina, se crescer ela aqui, estão dois adultos, de mão dada lá, vai preso. Mas, Romero, que ignorância, não sei o quê. Eu não sei, é o costume deles. Mas eles, por que seguem isso? Eles seguem o Alcorão. A questão é o que está aqui. Ó. Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com o grau de moralidade. E nós estamos, segundo aí, nós podemos falar, Raul Teixeira e tantos outros aí, Divaldo, que nós estamos num momento de questão moral em pleno declínio, né? E de conhecimentos dos seus habitantes. Bom, os espíritos têm uns sobre os outros, olha aí, aquela coisa que lá chega lá, vai ser escravo lá, né? Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. Pega aí, soldado, vai lá, pega esses móveis para mim. Um espírito. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, quando nós encarna lá e a outra lá está, já tem um pouquinho de o quê? Inteligência, ele já chega e manda no outro. É irresistível. O outro já chega lá e fala, esse cara é mais inteligente que eu. Ele está mandando eu catar aquelas latinhas, eu vou catar. Então, mais ou menos é esse exemplo que eu estou dando. Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Aqui já fechou como é que seria, que a gente vai seguindo para chegar aqui na Terra, em breve. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência, como eu falei lá agora atrás, mas ele vai explicar aqui, que usam da inteligência, não tem moral, ou da imposição da vontade para serem ouvidos ou, em certa circunstância, para subjugarem, ignorando que toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Lá, por efeitos hipnóticos, nós temos livros dentro da doutrina, por a questão se vai usar essa força aí que nós estamos falando, de magnetismo, ordem hipnótica, um espírito lá toma a forma de um lobo. Isso que eu estou falando tem aí na literatura. O espírito é meio fraquinho lá, né? Aquele outro que é fraquinho. Então, o que acontece? Acontece o que está aqui, ó. É um exemplo aí, né? Está ali, tá, tudo isso aqui assim acontece, e lá ele vai ser, né? Vai dar ordem para todo mundo, porque ele tem um poder. Então, uma pessoa inteligente usa a inteligência. A pessoa inteligência já tem as propriedades aí de hipnose, isso e aquilo. Ele vai chegar no outro plano lá, na hora que ele descobrir que ele faz isso, as pessoas passam a atendê-lo, porque falta, né, conhecimento, qualquer coisa assim, principalmente se a moral for baixa. Aí nós temos que, ultimamente, nós estamos perguntando. Bom, logo nós podemos fazer um seminário sobre moral. O que é moral? Quais as regras que compõem para ter uma boa moral?
o que pode ser feito ou o que não se pode ser feito com moral. Porque aquilo que não for dentro da moral é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso da forma e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Né? Então, vocês veem que aqui nessa lâmina joga e aqui embaixo explica a escravidão, porque o espírito, nessas circunstâncias aí, no plano espiritual, nós estamos falando do plano extrafísico, ocorre demais isso aqui. As comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em 3 grandes categorias, segundo as condições espirituais dos seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas. Olha aí, vamos lá. Comunidades de sofrimento e dor, o umbral, e comunidades devotadas ao bem. Nós vamos dar uma passeada por essas daqui, né? Vamos aprender, então, essas. Olha, vocês veem aqui que tem uma só positiva, se a gente colocar, e 2 negativas, né? Então já tem uma aí que essa aí é uma coisa. Vamos lá. Comunidades espirituais de sofrimento e dor. Bom, são constituídas, em princípio, por 2 grupos distintos de espíritos. A. Os que, a rigor, são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação. Porque estão numa situação ridícula, vou colocar assim, de inferioridade, o que acontece? Eles não sabem que estão, mas estão. Revelam expressiva inferioridade moral. Aqui eu vou bater de novo aí, ó. Cuidado, isso aqui, ó, palavrão é lá em cima, já vai para cá, tá? Já tem no pensamento, já quer ofender. Normalmente um palavrão ele é seguido para ofender uma pessoa. É para ofender. Então, lá vou falar, mas eu não vou nem falar, você já sabe. Mas se eu ofender, quer mandar o cara para algum lugar, quer ofender a mãe dele, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Então, e aí também, hoje, estão mais assim, como já está se falando essa língua de sinais, né? Então, já faz algum tempo atrás, também as pessoas xingam por sinais. Pô, legal, quer dizer, além da pessoa falar, ela faz a gesticulação, vai ficar bem pontual. Né? Queridos, para onde vocês vão se estão fazendo isso? Depois não. Ai, rapaz, eu estou aqui, não vai nem lembrar de mim. Mas está aqui. Ó. Então, os que, a rigor, são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação. Revela expressiva inferioridade moral percebida nas expressões fisionômicas, nos gestos, nas palavras e atos. Integram as chamadas comunidades abismais ou de sombras. Diga, é aquele ditado que estava errado, né? Diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Quem eu sou, eu vou andar com quem aqueles que eu tenho reflexo, o meu pensamento, minhas vibrações, tudo que já foi dito anteriormente. É assim que é, não é aquela coisa. Diga com quem tu andas, que eu digo, não, é transferência de culpa, não. Se eu andar com ladrão, eu vou ser ladrão. Não. Eu sou ladrão, eu ando com ladrão. Aqui e lá. B. Os que são portadores de diferentes viciações. Ai, meu Deus do céu, o brasileiro lá, quem foi na Copa lá, tá doidinho lá, né? Porque lá não tem bebida alcoólica. Né? Tem, assim, nos hotéis, segundo, assim, um pouquinho. Né? É costume deles? Olha, nós sabemos que não precisamos beber nada. Então, eu acho que desse lado o islamismo está melhor. Porque aqui nós queremos beber. Não, mas Jesus bebia o vinho. Posso com certeza afirmar que naquela lá, em Nazaré, em todos aqueles 3 estados hebreus, na Judéia,
né? Não se bebia bebida com tanto álcool que tem hoje, tão fermentada. Né? Então, esse é um dos detalhes. Eu amo você beber cerveja. Eu bebia. Eu não faço questão. Eu falo, bebi. Depois, quando você chega, fala, para que eu bebo isso aqui, hein? Só para gastar dinheiro. Depois você soma tudo que você gastava durante um mês, ou durante vai chegando vezes 12, você fala assim, nossa Senhora! Pelo menos eu poderia ter guardado aquele dinheiro para comprar remédio quando eu ficasse doente. Aí depois, quando vai comprar o remédio, nossa, é caro. Não, caro é cerveja. Isso aqui é café pequeno, né? Seguindo ainda essas regiões, nós estamos aqui. Olha, as características gerais de ambos podem ser assim delineadas. Bom, predomínio das paixões inferiores, daí vocês generalizam para mim, por favor. Há ações maldosas, quase igualzinho à Terra, hein? Há paixões inferiores, há ações maldosas, brigas. Aí, ó, lá não é o paraíso, hein? Tem briga lá, os espíritos saem na porrada, lá embaixo. Né? Olha aí, intrigas, desarmonias variadas e perturbações generalizadas. Eu nem vou ficar nem pontuando muito, senão vai ficar repetitivo. Ociosidade e preguiça são comuns. Bom, o cara já é preguiçoso aqui, vai chegar do outro lado, vai ser o quê? Vai ser o trabalhador do século? Olha aí, muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo. É aqui igualzinho, o patrão aqui subjuga nós tudo. Ele ganha bilhões de reais e paga uma reca de salário para os funcionários. Isso aí é subjugar. É dizer assim, está vendo? E eles estão ficando chateados ultimamente, porque o pobre está comprando celular aí, Samsung, de uma geração maior, o iPhone, eles ficam chateados. Aí o cara compra lá um carro por 36 prestações, compra um carro melhor. E aí eles falam, pô, daqui a pouco o cara vai ter Mercedes. Aí ele vai ver o chefe dele comprar uma Mercedes, aí ele morre, manda o chefe embora, fala, não, aqui comigo não, aqui na casa aqui da firma é só meu. Então tá aí, ó. Isso aí chama-se avareza, e vai ter problema aí, pelo que nós estamos lendo. Né? A ansiedade e preguiça são como muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo, instituindo trabalho escravo ou imposição autoritária da vontade, fato que conduz a processos obsessivos. Questão do obsessivo nós estudamos. Agora vamos dois aí, né? Os obsessores que estão se manifestando aqui na Terra vão fazer o quê? Aquilo que eu já cansei de falar aí para vocês, né? Ora, os obsessores e dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. Nós estamos tendo uma invasão desses obsessores. Principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá na Rússia, em vários locais do mundo. Não vamos dar isenção muito, não, que isso aí é como diz. Eles estão percebendo que estão sendo a última chance que eles têm, ou já tiveram, estão só aguardando o trem da alegria, eles estão doidão. Eles estão agitados. Aí, o uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal de forma semelhante à utilizada no plano físico. Então, vai dar a impressão que eles estão ao nosso lado. A volitação restrita, quase inexistente, e quando ocorre, não há deslocamentos significativos, descansam, permanecendo nas proximidades do solo. O comum é o uso das pernas e dos pés. Ora, o acesso a regiões mais elevadas, pouquinho, hein? Está temporariamente interditado em razão das limitadas condições vibratórias desses habitantes. Olha aí, então nós temos lugares na Terra em que também eles não têm esse acesso. Está temporariamente interditado. Olha, a doutrina veio já faz quase 170 anos, aí as pessoas falam, mas a doutrina não aconteceu nada, 170 anos não é nada. As coisas que Jesus nos deixou já fazem quanto tempo? 2022 anos, tira menos 30 aí, que Jesus começou a fazer seu ministério,
Então, nós não temos ainda pouco tempo, mas vamos arredondar para 2000 anos, e ainda muita gente não sabe nada. Nem mesmo sendo católico, também não lê, não pratica, não sabe nada. Não sabe nem os 10 mandamentos, não sabe nada. Nós vivemos aqui materialmente. Olha que lugar bonito esse aqui. Achei bonito aí, viu? A natureza não revela beleza. Há predomínio de cores fortes e sombrias. Aí é um bom exemplo essa foto aí. Uma espécie de névoa envolve a região. As árvores e os animais são estranhos, né? Diferentes, feios, sem viço. O relevo apresenta aridez e aspereza, sendo que o solo é desprovido de verdor, não tem nada verde, é tudo, sei lá de que cor é que está embaixo, tá na praia. Não se encontram paisagens harmônicas. Há muitos vales, permeados de cavernas, grutas, abismos e pântanos. Então, vamos olhando aí, muito de nós aqui, eu também, já aqui já estou vendo lá, vou fazer que nem o pessoal lá do Memória de Suicida, quando eu chegar lá já vou comprar uma caverna. Não vou comprar gruta, não, que é muito apertada. Vou comprar uma caverninha mais modesta, né? Mas já sei que tem. Só vai saber o valor que eu vou pagar de serviço para a tela. As cidades possuem edificações bizarras, com predominância de tons berrantes. As músicas exóticas e irritantes são usuais. Quase, para não dizer, igualzinho à Terra. A poesia que tinha, a melodia que tinha, né? A poesia que tinha nas nossas músicas. Acabou tudo. Hoje é um ritmo premiado de batuque, de pula-pula, cai no chão. O cara já vê esse pessoal aí cai no chão, fica rodando que nem peão. Eu falo que eu não sei o que é isso, está tudo doido. Tais comunidades exercem influência direta e contínua sobre os encarnados. Ok? Então, não tem dúvida. Né? Isso aqui, essa ideia que a gente vê, nós vemos constantemente em filmes. Né? Principalmente aqueles filmes onde houve uma guerra, uma coisa assim, que nós vamos ver os filmes com as cidades tudo virada de cabeça para baixo, aquela coisa. Então, gravemos essa imagem aí para que quando a gente chegar em algum lugar depois da morte, aí já fala, já sei aqui, essa terra aqui é um lugar bacana. Vou comprar um apartamento lá nesse arranha-céu aqui em cima. Vamos lá, vamos brincar porque a coisa é feia. Aí, para aí, nós vamos encerrando, chegando ao fim, não poderia faltar um umbral. Né? Trata-se de zona escura, que se inicia na crosta terrestre. Por favor, vamos marcar isso aí. E depois tem a apostila. Tá? Tem a apostila. Então, muitas das vezes, a pessoa pergunta, assim, mas de que livro que é essa parte que está aí? Eu falo, por favor, leia a apostila. A orientação até da FEB é que a gente não coloque, às vezes, aí as legendas, aí, no indique, né? Para forçar as pessoas a pegarem. Eu vou pegar essa aí, 3, vou pegar aqui na apostila, que está aqui do meu lado, 3, barará, barará. Todo esse parágrafo aí, olha, trata-se de zona escura que se inicia variável. Está aqui, ó. 417, anota na minha apostila, rodapé. Nosso Lar, capítulo 12. Olha aí, Nosso Lar, capítulo 12. Aí a pessoa pega, vai lá e lê esse capítulo 12, com mais amplidão, né? Vai lá e lê. Porque lê, às vezes, o Nosso Lar não gravou muito bem, porque essas partes que está aqui não apareceu no filme. No filme tem que condensar, tem que enxugar para caber na tela lá no máximo 2 horas, porque mais disso o pessoal enjoa. 1h30, por aí. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Aí, eu não queria isso, não tem interesse nenhum, viu? É de interesse? Bom, concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Não estou entendendo. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação.
representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados apenas por leis vibratórias. Não é de se estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Devemos sofrer com resignação. Tá? Aqui, se nós estamos lendo aqui, eu fico assim, em estudos que a gente faz, não precisa gastar muito tempo. Eu fico assim, ensimesmado, quando alguém fala, eu dormi, eu tive um sonho bom. Você já sabe o que eu vou falar, né? Eu fico pensando assim, mas é engraçado, tudo que eu li até hoje, eu vou jogar fora. Mas como é que eu vou explicar para essa pessoa que ela está falando que o sonho dela é a maravilha do mundo? Para onde que ela foi? Se dentro aquela imagem, aquela lá que está a Terra, está o nosso lar e tal, tudo que está em volta da Terra, meu, aí você vê a pessoa, quando é contando, ela já acaba de contar e já solta lá uns presipopérios e tudo mais. Por questões interpretativas, você fala, meu, ela está encarnada, ela está totalmente irregular. Para onde ela vai em sonho? Sono é o descanso do corpo. O sonho é a lembrança, quando nós chegamos, todo dia nós partimos. Mas, algumas vezes, por algum motivo que possa haver, nós lembramos do sonho. Lembramos deles. Vão lembrando bem aqui, lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. É bacana. O umbral formam-se igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Alguém lembra essa aqui? Essa aqui é aquele livro, aquele filme, Amor Além da Vida, que ele vai andando aqui por cima, né? E aqui está o filme do nosso lar, mas isso aqui é lá. Olha como, às vezes, engraçado que o autor tem não é nem espírita, ele pode ser no máximo espiritualista, mas ele vai desenhando esse filme todo, ele vai acertando em muitos casos. Raríssimos são aqueles, alguns por uma questão somente de interpretação como essa imagem que aparece no filme, sai fora, que os espíritos não vão ficar ali como está ali, enterrados, tudo ali de cabeça para fora, né? Como se aqui fosse assim, as pessoas morreram, estão na Terra, saíram, que ele não sabe nem explicou porque não sai. Então, aqui, ó. Bom, forma igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais, quer dizer, todo mundo junto. Pois o umbral está repleto de desesperados. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e de explorados. Olha aí. Seguindo, nós vamos ter aqui, olha, continuando. Apesar da desolação e da desarmonia reinantes, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizados não se encontram abandonadas. Devotados benfeitores espirituais, alguns de alta hierarquia espiritual, ali se encontram em periódicas visitas, vai lembrando o nosso lar, né? De auxílio e amparo. Também no livro lá do Memória Suicida. Pode ter até mais livros também, mas muitos desses benfeitores encontram-se, inclusive, instalados em plenas regiões abismais e umbralinas, em edificações denominadas o quê? Núcleos ou postos de auxílio, realizando trabalho sacrificial de amor ao próximo. Então, mesmo lá no plano espiritual, não vamos ficar deitados com a cadeirinha assim, que nem estivesse em algum lugar, né? Sei lá, na praia, tomando sol, esperando o dia correr, né? Vai para almoçar, depois volta. Não. Estão lá trabalhando. Então, vamos seguir a máxima de Jesus. Meu pai trabalha, eu trabalho. Tem os irmãos sofredores. Aí vem aqui, para encerrar, as comunidades devotadas ao bem. A sociedade, você vai ver que vai escrever pouco aqui, né? Lógico, tem muita coisa. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos de espíritos ligados
entre si, vai se ligando, igualzinho à afinidade, por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Os seus habitantes apresentam, aí está a digitação, apresentam gradação de conhecimento e de moralidade. As duas áreas aí de novo, mas todos demonstram necessidade de auxiliar o próximo. Então, lá eles não vão chegar lá e ficar lá. Eu sou doutor, hein? Você sabe o que você está falando? Não. Conhecimento você não precisa demonstrar, você precisa fazer por atos. Mas todos demonstram a necessidade de auxiliar o próximo. Sentimento nefasto, de forma inequívoca, nos estudos, trabalhos e inúmeras atividades que realizam. Está aí, no caso lá, está vendo? Eles vão receber bônus horas. Tais comunidades estão usualmente localizadas em planos elevados ou em regiões de transição fronteira, que é o caso do nosso lar, situadas acima do umbral e dos abismos. Contudo, acham-se espalhadas por todos os locais de sofrimento e dor, nos agrupamentos denominados postos de auxílio, também denominada quando o André Luiz vai vir fazer a visita aqui na Terra. Ele vai passando por esses postos de auxílio e tudo mais. Ali, executando atividades de esclarecimento e orientação aos trabalhadores locais, que também estão ali querendo melhorar, prestando serviço. Tem que prestar serviço. Né? E prestando auxílio direto aos espíritos sofredores. Então, completou aí o que eu falei, está aí. Nessas comunidades benfeitoras, as regras da administração têm como base a natural ascendência intelecto-moral de seus dirigentes. É lógico, quem que sabe mais comanda. Quem sabe mais tem que pensar, pensa pelos outros, e assim vai indo. É uma questão de hierarquia, de conhecimento. Olha bem lá os ministérios que nós temos lá no nosso lar. Temos lá 12 ministros, então, os ministros, cada um tem uma especialidade maior naquilo que vai dirigir. Senão vira uma bagunça. Outras características podem ser assim especificadas. Labor intenso em todos os setores. Nós podemos começar a fazer isso aqui agora encarnado, hein? Labor intenso em todos os setores. Os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores. Olha o nosso querido Bezerra de Menezes, que já recebeu um título desse, ele poderia ir para as esferas maiores, ele está aqui, do nosso ladinho aqui na Terra, aí, ajudando. Em decorrência do grau de evolução moral e intelectual, alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas para estágios de aprendizado. A volitação é locomoção no comum, mas também utilizam outros meios de transporte, terrestre e aéreo. Nós sabemos aí que o terrestre seria o aeróbus, né? Embora está lá andando nos trilhos. Aí tem aqui aéreo, não sabe aí, não foi muito especificado. Operado por máquinas, também nos discos voadores. Mas, se assim preferirem, nada os impede de caminharem com o auxílio das pernas dos pés. Para quê? Para não demonstrar grandeza aos sofredores. É uma coisa até que normal. A comunicação é realizada por via mental e pela palavra articulada. Olha, é feito pela via mental ou por palavra articulada. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, simplicidade e utilidade. Há escolas, para quem não gosta de estudar, ministérios e outros órgãos públicos. Olha aí, o Chico já pode ir lá, que ele foi funcionário público, né? Centros de estudos e pesquisa, bibliotecas, templos religiosos. Olha, não pense que lá nós desencarnamos que só vai ter centro espírita. Não. Não. Tanto é que a gente vai vendo que aqui no Brasil nós temos aí uma mescla. A maior aqui é de cristãos. Então, aqueles que foram afinidade com a Igreja Católica são católicos, e vai formando isso também lá, vai pegando os textos anteriores.
Então, é igualzinho se a gente analisar. O que difere aí são essas particularidades aí mostradas antes. A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidade próprios, que causam admiração, como tem naquele livro também, né? Nós acabamos de citar aí, Amor Além da Vida. A Rios também está lá nesse livro, né? Está até a imagem aí do que nós estávamos falando aí, né? Esse filme aqui imprima depois lá na vida, né? Das cores, olha o cachorro dele aí, da vida animal, né? Mas está lá. Há rios, lagos, oceanos, cascatas d'água, montanhas, campos, planícies, planaltos, florestas, bosques, etc. Há vegetação, árvores, flores, arbustos, etc. Retratam o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. Há animais que compartilham a companhia dos humanos, sendo por estes estimados, havendo alguns que participam de tarefas beneméritas, quais sejam resgate e vigilância, etc. A influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Isso nós estamos devotados ao bem, mas mesmo assim, está vendo? A influência espiritual aos encarnados e encarnados. Aos encarnados, seria aí, no caso, é que nós estamos aqui, se somos aí vamos pegar aqui a Joana de Anjos, por exemplo, né? A influência espiritual. O Chico era influenciado pelo Emmanuel, né? Depois pelo André Luiz, né? Então, é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Senão, se o Chico não quisesse escrever, não escrevia, assim por diante. E aqui estamos, né? Passamos alguns minutinhos, mas estamos aí completando mais esse ciclo aqui de estudo. Eu gosto de falar a palavra estudo porque realmente é uma coisa que a aula já tem uns outros fins e tudo mais. Então, agora chegou a hora, depois de nós participarmos desse estudo aí, para saber para onde nós vamos, né? Cada um compra o seu bilhete, né? Podemos já pedir um bilhete aí à noite, na hora que nós dormirmos, e tivemos aí emancipação da alma, que nem tem o Wagner Borges. Meu Deus do céu, Wagner Borges, eu, com todo respeito, aí, já foi citado várias vezes aí, ele inventa umas coisas aí que fala que a pessoa faz, dorme, depois sai em parafuso, sai voando, parecendo o Batman. Tem o Batman e a Mulher Maravilha, eu não sei. Ele sai totalmente fora. Depois ele também fala que é espiritualista. Então, espiritualista vale tudo. Aquele outro que tem, como que é, Robson Pinheiro. Né? O Robson Pinheiro começou até bem. Eu li todos os livros dele, até quando ele era assim, tinha um cabelinho curtinho. Quem já viu, quem já tem um livro dele, assim, na contracapa, tinha um cabelinho curtinho, uma coisa assim. Pesquisem hoje o Robson Pinheiro. Ele parece um ser de outro mundo. Mas colorido, uns echarpe assim, uma roupa toda. Sei lá, não vou nem ficar falando muito, senão daqui a pouco vão falar que eu sou preconceituoso. Não é isso, não. Mas parece que ele está meio assim, que nem outro que também nós tivemos aí um problema grave, né? Quem foi? Aquele que escrevia com o Chico, Valdo Vieira. Então, Valdo Vieira escrevia com o Chico, daqui a pouco ele se deixou envolver por certas correntes aí, que é engraçado, que nem aqui a gente fala também do nosso querido irmão João de Deus, que chega um ponto, o cara não sei por que perde o rumo. E o que é muito fácil, por isso que também vem aquela frase de Jesus: olha, vigia, hein? A autossugestão, a vaidade, isso aqui é perigoso. Daqui a pouco você começa a se achar o bambambam e não é. Então, vamos lá fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos que estão conosco ao vivo. E contamos, então, para a próxima quinta-feira, mais um dia de estudo. A todos, muita paz, rogando a Deus que nos abençoe. Que assim seja. Então, a todos, o meu boa noite e que vamos jantar. Aqueles que vão jantar, né? Se quiser jantar, pode jantar. Não tem problema, não. Tá ok? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.